Olá, sou Daniela Branco em mais uma edição do Viva Leve, Viva Bem, o seu programa de variedades entre assuntos, temas ligados à saúde, ao viver bem, viver de forma mais leve, mas como, alcançar qualidade de vida? E é justamente sobre isso que eu mais uma vez fiz o convite a Dr. Diego Pesciutti. Ele que é da clínica Pesciutti e Biendos, gastrocirurgião e também coloproctologista. Hoje ele está aqui conosco para falarmos sobre um assunto muito importante que, aliás, é uma preocupação mundial. Nós vamos falar sobre obesidade. Doutor Diego, mais uma vez, bem-vindo por aceitar o nosso convite, nosso muito obrigada. E é claro, quando falamos de obesidade, é um tema bastante complexo, muito amplo, mas eu acho que é necessário conversarmos sobre os riscos, sobre o que fazer para evitar, ou quem está neste momento com sobrepeso, obeso, o que fazer para tentar resolver uma questão que é tão importante ligada à saúde, não é mesmo? Oi, Dani, é um prazer enorme estar aqui com você, com todos, tá? E realmente é um tema muito importante, que é de uma preocupação mundial, tá? A obesidade hoje em dia, ela teve um aumento nos últimos anos é classificada, a OMS joga que tem 2 bilhões da população no mundo é obeso. 2 bilhões? 2 bilhões. Teve um aumento nesses últimos 40 anos, triplicou a quantidade de obesos no mundo. Mas que fatores levam quando a gente observa que as pessoas ganharam peso, que os indivíduos ficaram mais gordinhos, doutor? Fator da alimentação, por exemplo? Eu acredito que o principal fator relacionado à obesidade hoje em dia é o estilo de vida. Vou falar um adendo aqui. Se você pegar foto antiga, de 1960, 70, se tira uma foto das pessoas, a maioria das pessoas eram todas magras, mas também existia um outro estilo de vida. E o estilo de vida moderno hoje facilitou muito o acesso a uma alimentação, vamos dizer assim, inadequada, que gera como consequência a obesidade, principalmente. Mas a obesidade não está relacionada somente ao quadro assim, come muito e acaba engordando. Tem algumas questões hormonais presentes isso daí, que pode gerar mais obesidade, menos obesidade e tudo mais. Mas aumentou demais, no mundo todo e no Brasil principalmente. No Brasil, por exemplo, eles estimam nos últimos 13 anos, falam que teve um aumento, não estou falando só de obesidade, é questão sobrepeso também, depois eu até explico para você o que é isso, sobrepeso e obesidade. A questão de sobrepeso e obesidade teve um aumento da população brasileira, estima-se nos últimos 13 anos que está acima de 72% da população. Mas é muito alto, E com esse registro, doutor, vem a grande preocupação das consequências, Então, quando a gente fala sobre a questão do sobrepeso, agora me despertou a curiosidade. Qual a diferença entre obeso e ter um sobrepeso? Então, o sobrepeso é uma classificação que a gente fala que é o IMC nosso. O IMC ele é calculado no peso dividido pela altura ao quadrado e vai dar um número, tá? Para vocês terem uma ideia básica, o número até 25 que vai dar o resultado lá do seu peso, a pessoa até 25 está classificado como magro e adequado. De 25 até 30 é a classificação do sobrepeso, entendeu? Que vai dar lá 26, 27, é classificado como sobrepeso. E aí a obesidade é classificado obesidade grau 1, 2 e 3, que aí começa 30, 35, 40 e 50. Então é mais ou menos assim que é a classificação hoje em dia. Então a associação sobrepeso mais obesidade dá estimado no Brasil um aumento nos últimos 13 anos está em torno de 72%. E quando falamos da obesidade, doutor Diego, cabe ressaltar, um transtorno que leva à obesidade é uma doença, como ele é visto, A obesidade é vista pela classe médica. Olha, a obesidade é um termo adequado, você falou, é um transtorno que eu acho que exige questões emocionais, tá? Que geram um distúrbio ao excesso da alimentação, também questões hormonais que estão presentes, tá? E que desencadeia todo o problema da obesidade. A obesidade em si, uma pessoa ela é obesa, ganhou peso, tá? Um peso acima do peso, gera vários problemas à saúde, tá? E tanto que esses problemas envolvem muito riscos à vida da pessoa, que talvez eles nem imaginam que pode estar acontecendo com ela.
E neste caso, doutor, quando a gente avalia no contexto, quem está nos acompanhando nesta entrevista, tanto pelo rádio, através do nosso Jornal Matutino, ou pela internet, quem está nos assistindo, em algum momento do dia ou da noite, neste conversa, nesse bate-papo nosso aqui, me diz uma coisa, já estou obesa, já estou considerada, né, já sou considerada uma pessoa obesa. Neste caso, quais os riscos que eu tenho que estão relacionados a essa obesidade? Bem, vamos começar assim de cima para baixo. Riscos aumentados para risco de AVC, acidente vascular cerebral. Acho que várias pessoas passam no cardiologista, o cardiologista fala, pelo amor, você tem que emagrecer. Por quê? Existe um risco acentuado para o risco de infartos. A pressão aumenta com a obesidade, o diabetes aumenta, tá? Ortopedista, você vai no ortopedista, doutor, estou com uma dor no joelho, tal. O ortopedista, você precisa emagrecer, está sobrecarregando seus joelhos, tá? É um dos riscos. Da minha parte, na parte que, por exemplo, que eu faço cirurgia, eu faço o exame de endoscopia, colonoscopia. Eu acho que já conversamos anteriormente, que eu expliquei. A obesidade está associada ao câncer coloretal em aumenta um risco em 18% a mais, quase 20% o risco é aumentado para quem é obeso. Associada à obesidade, o câncer coloretal. E várias vezes dos pacientes nós fazemos colônia identificando câncer no intestino, você percebe uma associação realmente maior, estou falando na nossa cidade, nosso município, com o câncer coloretal, também nesse quadro. E associada à parte cirúrgica, para as pessoas entenderem, o paciente obeso, a célula, quando o paciente está obeso, a obesidade, a célula, o paciente ele vive um constante estado inflamatório, tá? Isso também prejudica para a pessoa emagrecer. E esse constante estado inflamatório é uma inflamação crônica que você está. Seu abdômen, todo o seu corpo está inflamado devido à obesidade. Que essas citocinas que o organismo libera, a obesidade, o tecido adiposo libera, você fica inflamado. Tem gente que fala assim, eu parei, fiz uma dieta, melhorei, parece que eu desinchei. Que as pessoas chegam a falar isso daí. E acontece realmente. Começa a ter uma resposta favorável com a dieta, com a melhora dos hábitos de vida, que começa, vamos dizer assim, desinchar, desinflamar o corpo. E pessoas que estão nesse estado inflamatório, quando você vai para uma cirurgia, paciente com uma cirurgia de urgência, emergência, sem preparação, o risco é muito maior para esses pacientes também. Por isso que é um tema tão delicado, que envolve uma complexidade, são múltiplos fatores que estão envolvidos na obesidade, fatores e consequências e tudo mais. Doutor, a obesidade está diretamente ligada ao diabetes ou o diabetes está ligado diretamente à obesidade? Não, muitas vezes os pacientes desenvolvem o diabetes devido à obesidade. Ou seja, então nós temos a obesidade como uma ligação Isso. direta na possibilidade de desenvolver o diabetes. E a mesma coisa a hipertensão. Então a obesidade está assim, o paciente é obeso, ele começa a desenvolver o diabetes, começa a desenvolver a hipertensão. Tudo isso também é devido à regulação hormonal que acontece isso daí. Libera, não vou citar o glucagon e tudo mais, mas aí começa o paciente, a célula do fígado fica inflamada, começa a aumentar a resistência à insulina e aí daí começa a ter o quadro diabético. Bom, quando falamos nesses fatores, e já temos a causa, já temos as questões ligadas a uma obesidade, os riscos, né, tudo que pode ter como consequência. E quando falamos de tratamento, doutor, é possível uma pessoa já numa fase complicada, né, que nós temos aí um diagnóstico de obesidade, é possível ela reverter esse quadro? Voltar a ter qualidade de vida, melhorar todas as condições patológicas, né, de modo geral do organismo, né, já numa meia-idade, por exemplo, é possível através de algum tipo de tratamento? Dani, fator importante daí que você falou, porque assim, o tratamento é plausível para todas as pessoas, tá? Nós falamos que a obesidade está associada ao estilo de vida, a mudança do estilo de vida que está acontecendo no dia a dia. Como eu disse, um adendo importante assim, pessoas que, por exemplo, na família, vou só dar isso aí antes para a gente partir para o tratamento. Um casal que tem um filho, os pais não são obesos, estimativa isso daí, tá? A chance da criança ser obesa é de em torno de 9%.
9%. Quando os dois não são obesos, o pai e a mãe. A partir do momento que você tem num casamento, o pai ou a mãe é obesa, a chance da criança ser obesa, isso vai para 50%. 50%? Sim, quando um dos dois são obesos. Isso é um dado estatístico. Quando ambos são obesos, o pai e a mãe, a chance para a obesidade na criança vai para 80%. Puxa vida, aí é muito preocupante, doutor. Sim, é o fato que nós falamos, tudo relacionado ao estilo de vida. Então, baseado nisso daí tudo, o tratamento basicamente começa com mudança do seu estilo de vida. Procurar hábitos saudáveis, uma alimentação mais saudável, tá? Pessoas que sofrem de ansiedade, que descontam a ansiedade na alimentação, procurar ajuda psicológica, terapia, realmente é um fator importantíssimo para poder melhorar isso daí. E fazer atividade física, tentar mudar o estilo de vida para poder melhorar. Quando você falou da questão da meia-idade, a partir de quando começamos a envelhecer, o nosso metabolismo fica mais lento, a dificuldade para emagrecer é maior. Então, o esforço para você poder emagrecer é maior do que uma adolescente de 15, 20 anos para poder. Então, esse momento você vai ter que se esforçar mais do que qualquer outra pessoa. Mas existem algumas medidas que podemos tomar e algumas práticas que podemos realizar. Existe para o tratamento medicamentoso, que é uma opção, que é o famoso Ozempic, semiglutido, que alguns pacientes usam. Tem pessoas que toleram bem, que saem bem, conseguem ter. Tem outras pessoas que não têm um resultado adequado. Tá? Uma outra opção de tratamento que isso eu fiz o curso recente, eu achei excelente e com um bom resultado, foi o balão intragástrico. Esse balão, ele é passado de forma via endoscópica, tá? Esse daí que eu participei agora, que estou passando, é o ajustável. Esse balão ajustável, ele permite com que você passe uma quantidade menor no primeiro momento. Quando o seu corpo se adapta, você aumenta a quantidade do volume do balão, propiciando um aumento da perda de peso nesse período que vai ficar com o balão. A perda de peso estimada para os pacientes que colocam o balão, estima-se de 15% a 20% do seu peso corporal. Então, assim, é uma boa opção e acho que acho que o balão serve para dar um start na vida da pessoa. Dar um início para começar a melhorar mais ainda e melhorar. E a questão de, quando falamos de riscos, seria menos invasivo, doutor, quando a gente avalia perto, né, na comparação com outras intervenções cirúrgicas, por exemplo, nesse sentido? Acho que é importante falarmos que cada caso é um caso, muito individual, né? Mas nesta proposta, balão intragástrico ajustável, para mim, isso já ouvi falar, mas eu estou conhecendo agora o conceito, a proposta, né, dessa nova técnica, digamos assim, mas de certa forma eu falo entre riscos, entre custos, é uma solução viável e acessível? Sim, é uma solução viável e acessível, tem bons resultados, tá? Existem indicações e contraindicações, mas assim, para vocês terem uma ideia, a indicação base dele inicial a partir de MC acima de 27. Contraindicações, eu fiz bariátrica, voltei a engordar, posso pôr balão? Não, é contraindicado, para vocês terem uma ideia. Mas aí é uma situação extrema. Não, também, extremas. Né? E existe o risco também associado ao balão, igual qualquer outro tipo de procedimento. Mas ele é menos, por exemplo, tem menos risco do que comparado a uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia, um procedimento mais invasivo e tudo mais. Mas são riscos controláveis, que dá para a gente ter resolução, tratável e tudo mais. Mas é uma boa condição, uma boa opção para o paciente que está tentando ter alguma mudança no estilo de vida dele, mudança de vida para resolver. E a questão do desconforto ou não, ele é muito mais tranquilo do que outros procedimentos? Não, o desconforto do balão é uma coisa assim, os primeiros 5, 7 dias são difíceis. Não vou mentir não, é bem apertado o paciente, porque imagina, você vai colocar... Mas é uma mudança de vida para uma mudança de vida. Transformação. É uma né? transformação. Eu até estava vendo na internet, até uma atriz, aquela, acho que Jojo, não sei, acho que é aquela que participou da Fazenda, não sei qual que é desses programas. Ela colocou o balão, ela conseguiu emagrecer 14 quilos.
14 quilos. que E pra às vezes, ela. para uma mulher é bastante difícil alcançar essa meta, né? Porque, como falamos, por exemplo, da meia idade, realmente fica um trabalho redobrado, né? Uma exigência, e eu sempre digo. Mas eu não diria que é sacrifício, doutor. Tudo que é a busca incessante por qualidade de vida, a gente tem que realmente investir, buscar e, sobretudo, buscar mecanismos que sejam acessíveis e que nos traz a segurança, sobretudo, porque a gente está falando da nossa saúde. Então, neste caso, doutor Diego, existe o acompanhamento hoje, existe essa intervenção no seu consultório através dessa técnica? Sim, existe. É uma técnica que gostei muito, que apresenta resultados de 15% a 20% da perda de peso no período de até 1 ano esse paciente vai perder. É lógico, é necessário também um acompanhamento com a nutricionista e psicólogo, que é um período de acompanhamento e de luta que a gente promove para o paciente para ele poder tentar mudar de vida. O balão muitas vezes serve também como terapia ponte para o paciente que vai para uma cirurgia bariátrica, paciente super obeso que precisa passar o balão para poder emagrecer uma quantidade X de peso para a gente poder partir para a bariátrica. E até a questão da bariátrica, nós estamos em andamento, um processo, em breve, acho que teremos notícias para nós começarmos a realizar a cirurgia bariátrica aqui na cidade. Puxa, temos novidades, então, em breve, fico muito feliz, né? É a evolução que nós temos na medicina e, sobretudo, nas técnicas que, sem dúvida, o Dr. Diego vem buscando, né, para no dia a dia aplicar em seus pacientes. E para você que teve alguma coisinha que observou que está dentro do seu contexto de vida sobre o nosso assunto de hoje, procure o Dr. Diego Pesciutti, ele que faz atendimento pela Clínica Ibiendos, Clínica Pesciutti Ibiendos, como gastrocirurgião, também coloproctologia. Mas lembrando que, habitualmente, né, eu sempre digo, na sua grande especialidade, aqueles tradicionais exames, né, de colonoscopia, endoscopia, são realizados diariamente no consultório, não é mesmo? Na clínica, na verdade. Sim, Dani, nós tentamos realizar o melhor atendimento para a cidade, para toda a região. Realizamos os exames a rotina nossa, endoscopia e colonoscopia no período da manhã, algumas vezes à tarde, a depender do paciente, e atendimentos na nossa clínica no período da tarde. E cirurgia também no período da manhã, que a gente fazemos nos hospitais. Mas estamos lutando, trabalhando para atender melhor a cidade e toda a região aqui nossa. Sem dúvida. Doutor Diego, muito obrigada, viu? Eu acho que foi bastante útil e importante o assunto de hoje, que foi obesidade, os riscos, né? O que nós podemos realizar, novas técnicas que surgem e estão disponíveis em Ibitinga através da Clínica Pesciutti Ibiendos. E para quem busca um gastrocirurgião, né? Quando falamos Dr. Diego Pesciutti, nós temos aí a Clínica Ibiendos, que nós temos o endereço e o telefone para você aqui na tela, que fica na Rua Capitão Salomão Raci, 1134, tá correto, doutor? 1354. É isso mesmo, 1354. É centro de Ibitinga e temos o telefone também de contato para você poder aí agendar a consulta, ter informações, enfim. Doutor Diego, muito obrigado. No próximo momento a gente quer mais novidades, vamos falar mais sobre a sua área, porque assim, é muito ampla. A gente consegue dividir as nossas conversas em vários programas e, é claro, sempre no Viva Leve, Viva Bem, receber profissionais como o Dr. Diego, para a gente é motivo de orgulho. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Dani, você e todos da rádio e toda a população. Muito obrigado. Obrigada. Olha, com direção e imagens de Gleison Landim, eu, Daniela Branco, fecho esse Viva Leve, Viva Bem. E, claro, fazendo uma pergunta e uma reflexão para você. Você está obeso? Está com sobrepeso? Pense nisso e pense na importância que é viver mais leve, viver bem.